O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e se focaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus para os que estão fora. Tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis essa parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos e são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Uma dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A carta aos Hebreus fala de novo aquilo que a gente tem repetido. Jesus, de uma vez por todas, ofereceu o sacrifício que não precisa de mais outros, né? Porque Ele é Deus. A justiça só pode ser feita quando tem igualdade de dignidade. Nós nunca podemos cometer um ato de justiça com Deus, por exemplo. Porque Deus está sempre acima. Por isso que a gente fala que não existe justiça entre Deus e nós. Existe religião, religiosidade. Porque nós não temos a dignidade, assim como os pais. Ninguém pode fazer justiça aos pais. Ninguém paga o que os pais deram, né? Para ter justiça tem que ter alteridade, igualdade e um débito rigoroso. Alteridade, diferença, igualdade, dignidade e um débito. Agora Jesus, que é próprio Deus, Ele pode fazer um ato de justiça de uma vez por todas, porque Ele também é Deus. Depois de oferecer de uma vez por todas, não precisa mais de outros sacrifícios de animais, né? Esta única oferenda levou à perfeição definitiva que Ele santifica. Isso a gente tem falado muito. E sempre Ele repete: pondo as minhas leis nos seus corações, inscrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos teus pecados, nem das suas iniquidades. Ou seja, o Espírito Santo que nós recebemos, a lei dentro de nós, a plenitude da lei. E essa parábola que para mim é muito atual, né? Tem gente que é o terreno pedregoso, que quando cai, Satanás já tira. São as pessoas que estão muito afastadas, que você joga a palavra e ela nem entende direito. Fica meio confusa.
ela está muito, muito mundana, né? Não consegue nem quase refletir bem o que você fala. Então Satanás já são aquelas dominadas. Precisa de gente, muita oração e penitência e jejum por elas. Ou grupos aqui rezando pelos que estão afastados. Aquelas de terreno que tem a raiz pequena, pedregoso, ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não tem raiz. Aí vem aqui, são inconstantes. Quando chega uma tribulação, são as pessoas que vêm naquela primeira conversão ilusória. Está cheio de problema na vida, no trabalho, e se ilude que aqui na igreja é a solução para fugir de todos os problemas, né? Aqui se encontra o céu físico. Infelizmente, ela vai depois se decepcionar tanto conosco, quanto com a questão da sua própria vida, que as perseguições talvez aumentem. Então, aquele desespero de ter uma vida sem problemas, cai por terra, faz com que ela desiluda. É bom a gente ter em mente que todo mundo que vem recém-convertido passa pela primeira conversão. Vocês que são missionários devem saber disso. O que é a primeira conversão? A busca da paz humana. As pessoas vêm para resolver seus problemas humanos, para que as coisas todas vão bem. Dificilmente vai chegar alguém aqui recém-convertido querendo sacrificar, se dar a vida. Ok? Então você já tem que ir catequizando para prepará-la à aprovação. E mostrar. Recentemente teve alguém que veio e falou: fiquei afastado da igreja, porque eu vejo uns na igreja que eu vou te contar. Né? Nossa. Eu falei para ele: olha, a igreja é um hospital, né? Dizendo o Papa Francisco que é um hospital de batalha, de campanha, de guerra. Nós temos que deixar o povo aqui que adultera, que tem vida dupla, que rouba, que quer ter um patrão terrível. É aqui que tem que estar. E nós esperamos que um dia se converta. Agora, se não ficar aqui, é pior. Então, você tem que catequizar a pessoa. Olha, você vai ver aí. Claro que a gente tenta barrar um pouco quem prega, né? Porque a pessoa que prega, ela tem que ter uma certa coerência do que fala. Mas participar, até fazer leitura, ministério de música, eu não posso ficar purificando os. Até porque é perigoso o meu julgamento de escolher puros, não é? Eu não sei da vida, até que ponto tem alguém que está ali começando a conversão, e chega não, você não pode fazer leitura, você não pode. Já tem a comunhão, que a gente sabe que quem está em pecado mortal não pode comungar. Mas na igreja você vai ver gente fazendo leitura que realmente não dá testemunho de vida. Mas no meu ponto de vista, é aqui que tem que estar o povo doente. Ou não? Senão, como é que faz? Se não é no hospital espiritual, eles vão ficar doentes sempre. Nunca vai ter oportunidade, né? Eu ainda tento, na homilia, entrar na vida prática. Mas acreditem, até as minhas homilias que são vida prática, tem gente que ouve assim, nem... Porque não sou eu que converto. Vocês conseguem entender isso? Tem gente que eu posso falar 10.000 vezes ali, às vezes vem com a esposa, mas não cai ficha nenhuma. Nem acha que é para ele ou para ela. Por quê? Porque eu tenho que ter humildade de saber que eu sou um servo inútil, eu estou sendo usado, né? Eu tenho que ter humildade de rezar, porque eu sei quem vai converter a Deus. A comunidade tem que rezar,
Os leigos têm que dar testemunho, tem que ter todo um contexto para a conversão. Não é porque o comedor de piqui aqui falou, agora nem Jesus não convertia. Ou convertia todo. Não, até Judas, que era seu discípulo. Certo? Então essas visões para missionários você tem que ter. A primeira conversão, a pessoa sempre chega iludida. Não é que você tem que também falar assim, chegar aqui, você vai sofrer, viu? Só sofrimento. Não, vai com doses homeopáticas. Ok? Senão você assusta a pessoa também. Olha, você sabe que a gente tem que amar Jesus. E o amor acaba que requer sacrifício, né? E Deus gosta quando a gente oferece, quando a gente passa por dificuldades. Quem sabe a gente pode começar a treinar agora. Aí lá na frente ela já vai, né? Então é importante saber que a primeira conversão, a pessoa acha que a igreja vai proteger do mal, os negócios dela vão tudo bem, o maridinho agora vai ficar todo fiel, os filhos vão ficar um doce. A maioria chega pensando nisso, né? E depois vai se decepcionar. Que aqui na igreja nós todos somos santos. Hoje, apesar que nossa fama está tão ruim, que eu não sei se já tem essa ilusão ainda não, mas alguns ainda chegam, né? O padre, a mídia já encarrega de bater, né? Mas alguns ainda chegam achando que a gente é perfeito. E se ilude, cai. Outros recebem entre espinhos. São aquelas pessoas que participam da pastoral e tal, aí depois compra chacrinha, né? É promovido no emprego que trabalha mais, ou então pega um terceiro turno na escola, trabalha de manhã, de tarde, à noite, aí começa já a se iludir, fazer mais dívida, e a igreja, não, agora eu não posso. Aí já está a voz longe, né? O mundo já engoliu pela ilusão das riquezas, ou de coisas boas, né? Não, mas eu estou trabalhando 3 turnos para pagar a faculdade para o meu filho. Tá bom, você vai perder sua alma. Só isso. Mas e meu filho? Acredita na providência de Deus. Não, mas é porque eu estou dando mais plantão, porque meus filhos têm que estudar nas melhores escolas, né? Eu dou plantão agora todo final de semana. E assim vai. Os espinhos. Surgem as preocupações do mundo, a ilusão. E por fim, a pequena parcela que vira santo. Espero que Deus veja 7 bilhões de pessoas no mundo e a parcela da paróquia São Paulo VI que vai virar santo entre 7 bilhões, né? Não entre nós ter pouquíssimos, mas que tenhamos vários santos aqui que passam pela segunda conversão. O que é a segunda conversão? Pessoa que abdica dos prazeres sensitivos, ok? Tem a terceira. Qual é a terceira? Se abdica dos consolos espirituais. Santa Teresinha às vezes achava que Deus não existia. Madre Teresa de Calcutá também. Padre Pio também. Mas como? Se eles eram cheios de Deus. Eles abdicavam tanto do consolo espiritual que ficavam... Ou seja, eles não amavam totalmente, gratuitamente. Eita, se chegar gente assim, hein? Que Deus nos dê a graça. Acho que o Luiz Antônio deve falar isso, né? Ele está muito preocupado. Se não tiver progressos, se eu não deixar de buscar meus prazeres sensitivos e depois deixar de buscar os prazeres espirituais, eu não progrido, regrido. Nós temos que ir para frente. Não podemos regredir. Então que essa santa de hoje nos ensine cada vez mais a ir a águas mais profundas. Assim seja.